dos mistérios gloriosos do Rosário de Nossa Senhora.
o dia que o mundo esperava. Jesus de Nazaré está morto. A vítima divina pagou o preço da redenção do homem. Ele está no sepulcro, Pedro. José de Arimateia procurou Pilatos e ele lhe permitiu que enterrasse o corpo. José é um homem corajoso. Houve tempo para ungir o corpo. As mulheres o farão depois do sábado. Neste quarto, nesta mesma mesa, ele disse que eu o renegaria 3 vezes. E 3 vezes eu o reneguei. Agora ele está morto, longe de nós. Não tive nem coragem de me aproximar da cruz. Que assunto urgente os traz até minha presença? Senhor, nós nos lembramos de que uma vez o Nazareno disse, quando ele ainda estava vivo: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Acreditam que ele ressuscitará? Oh, não. Então por que vieram até aqui? Para pedir-lhe que ordene uma guarda para o sepulcro até o 3º dia. Então querem de mim soldados para guardar um morto? Sim. Porque seus discípulos poderiam roubar o corpo e depois dizer ao povo: Cristo ressurgiu dos mortos. Já designei soldados para o templo a fim de evitar tumultos entre a multidão. Quase uma legião, procurador. Você tem guardas? Posso usá-los para vigiar a tumba? Até que eu resolva tirá-los de você, faça o que quiser. Vamos, abra. Ajude-o.
O fazedor de milagres ainda está aqui. Vocês estão satisfeitos? Já olharam bastante. Vamos embora. Pode fechar. Será que o sumo sacerdote pensa que os seguidores deste homem roubariam o corpo? É o que dizem. Acho que eles não fariam isso. Não? Eles não correriam o risco de encontrarem sorte igual ao do mestre deles só por causa de um cadáver. Claro que não. Mesmo que se tratasse do corpo do próprio Júpiter. Então, temos um corpo para vigiar, mas não temos do que vigiar. Espero que sim. Prosseguir, marcha. Passar a noite inteira no frio para guardar o corpo de um homem. Não tem sentido. Daqui a pouco você vai estar se queixando do calor. Pense na sorte que tem, Cestus. Já é manhã e não apareceu nenhum ladrão de corpos. Levantem-se. Ponham-se de pé. Pelos deuses.
estou dizendo que o corpo não está lá. A tumba está vazia. Os senhores devem ter sentido o terremoto. E foi esse terremoto então que moveu a pedra do lugar? Não, foi o... Tem certeza que examinaram bem o sepulcro? Quando os sacerdotes selaram a tumba, o Messias de vocês... Não use essa palavra. Como quiserem. Quando os sacerdotes selaram a tumba, ele estava dentro. Logo que o sol nasceu, houve um terremoto. Depois, quando tudo aquietou, a porta de pedra abriu sozinha. E a tumba estava vazia. Todos nós vimos. Eu me aproximei da entrada do túmulo. Você chegou a entrar? Sim, já lhe disse. Eu fui para dentro e o corpo desse tal Jesus não estava lá. Vocês poderiam declarar que os discípulos de Jesus vieram durante a noite e roubaram o corpo dele enquanto vocês dormiam? Um soldado romano não dorme em serviço. A penalidade é a morte. Quando o procurador souber disso, eu poderei persuadi-lo a salvar vocês. Mas se nós estivéssemos dormindo, como é que saberíamos do roubo? Ninguém perguntará isso. A pedra foi removida do lugar. A tumba está aberta. Eles roubaram o corpo dele. Devo avisar Pedro. Preciso avisar Pedro e os outros. Maria Madalena viu com os próprios olhos que o túmulo estava vazio. Quem pensaria em roubar o seu corpo? Já lhes disse o que eu vi nas ruas. Os soldados dizem que foram seus discípulos. Nós somos os seus discípulos. E até há 1 hora atrás, nenhum de nós deixou esse lugar desde a noite de sábado. O mestre tinha outros amigos? E inimigos. Mas que razão teriam eles? A razão que está vendo. Tirar-nos do esconderijo. Pedro e João andaram pelas ruas à plena luz do dia. Sob a mira das armas, os soldados de Caifás? O que vocês encontraram? O corpo do mestre foi roubado. Vocês entraram no túmulo? Diga-nos, Pedro, diga-nos. O mestre ressuscitou. O corpo não estava lá? Nós estivemos no túmulo. E estava vazio. A pedra foi removida. O selo rompido. Os próprios soldados devem tê-lo levado. Não, ele não foi levado. Ressuscitou. Ele apareceu a Madalena. Ela contemplou as chagas das suas mãos. Quando entramos no túmulo, encontramos a sua mortalha. Estaria ali se o corpo tivesse sido roubado? A mortalha e as palavras das mulheres, Pedro. Ele ressuscitou. Não vimos ninguém no túmulo. Tinha sido selado. E o selo foi partido. Os lençóis do corpo estavam lá. Com o lenço da cabeça distante dos outros panos. Sobre uma pedra.
A paz esteja convosco. Sou eu. Não temais. Por que estáis perturbados e há tanto medo em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Vede, pois, que sou eu mesmo. Vede, tocai, pois um espírito não tem carne e ossos, como estáis vendo que tenho. Tendes algo para comer? Jesus ressuscitou dos mortos, Tomé. Está outra vez conosco. Pedro, quando um homem morre, nada tem a ver mais com os vivos. Mas é verdade. João, se é verdade, onde está ele agora? Ele ressuscitou dos mortos. Por que não acredita em nós? Ele esteve aqui, neste recinto. Comeu conosco. Já faz mais de uma semana que vocês me dizem coisas como essa. Eu gostaria de ter estado aqui para ver essa aparição. Mas acreditar que ele voltou, como vocês dizem que viram no próprio corpo, despedaçado pela cruz. Não foi aparição. Cristo ressuscitou. Os sinais da paixão estavam nele. João saberia bem. Ele viu Jesus na cruz. Nós vimos as chagas dos pregos nos seus pés e na palma de suas mãos. Não, Pedro. Não. A não ser que eu mesmo veja a marca dos pregos. A toque e ponha minha mão junto a ele. Eu não acreditarei. A paz esteja convosco. Ele está entre nós. É o Senhor. Tomé. O Mestre. Tomé. Tomé, deixa-me pegar os teus dedos. Vê, aqui estão as minhas mãos. Deixa-me tomar a tua agora e colocá-la junto a mim. Não sejas incrédulo, mas fiel.
Meu Senhor. Meu Deus. Porque me viste com os teus olhos, Tomé, é que creste. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Foi uma noite bastante longa. Sim, quando o mestre estava conosco, apanhávamos peixes. Ele prometeu que estaria conosco novamente na Galileia. Agora só nos resta esperar. Nada. Lançamos de novo, Pedro? Não. Vamos voltar para casa. Apanharam algum peixe? Estivemos pescando a noite inteira e não apanhamos nada. Lancem a rede do lado direito do barco. Lancem a rede. Podem puxar. Pedro, a rede. Ela está cheia de peixe. É o mestre. Quando o mestre está entre nós, apanhamos muitos peixes. Muito mais de 100. Muito mais. Simão, filho de Jonas, é verdade que tu me amas mais do que todos os outros? Sim, mestre. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, é verdade que tu me amas? Sim, mestre. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor,
que sabes tudo, sabes que eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Segue-me. Senhor, e este homem aqui? Se é minha vontade que ele espere até que eu volte, que te importa? Segue-me tu. O que o mestre quis dizer com apacenta o meu rebanho? Somos nós o seu rebanho. Ele deu a Pedro autoridade sobre nós. Mas por que Pedro precisa de autoridade agora que Jesus voltou? Talvez porque ele não voltou para ficar. Não, João, mas ele não nos deixaria agora. Ele sempre nos disse que algum dia teria que se reunir a seu pai no céu. Mas não ainda. E nós não ouvimos uma vez chamar a Pedro de rocha sobre a qual ele iria construir a sua igreja? Sim, mas... Então, talvez seja o tempo de construí-la. Cada vez que vamos da Galiléia para Jerusalém e de Jerusalém para Galiléia, o caminho parece maior e os dias mais quentes. Pedro, acho que você não compreendeu o mestre. Talvez ele não pretenda nos deixar. Afinal, ele mesmo disse que estaria conosco por toda a eternidade. Eu sei. Se ele fosse partir, Pedro, por que teria que voltar depois de sua morte? Ele nos explicará tudo isso quando nos encontrarmos com ele. Lembro-me de suas palavras quando apareceu na montanha da Galiléia. Todo o poder do céu e da terra foi dado a mim. Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar as coisas como vos ordenei. E atentai, eu estarei convosco até a consumação do mundo. E aquela parte, ide, portanto, e ensinai. Pedro, há muitas coisas que não podemos entender agora, mas nós iremos compreendê-las mais tarde. Ele nos prometeu o dom do entendimento. E que ele mesmo nos diria como o receberíamos em Jerusalém. Iremos ao cenáculo, que é o lugar onde comemos juntos. Lá esperaremos por ele. Isso tudo foi o que eu vos disse quando ainda estava em vossa companhia. Como tudo que tinha sido escrito sobre mim na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos, precisa ser cumprido. Assim estava escrito. E assim era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos depois do terceiro dia. Senhor, somos teus testemunhas. Mas como poderemos ensinar? Somos homens simples. Eu enviarei do alto sobre vossas cabeças o dom que vos foi prometido por meu Pai. Pois João, na verdade, batizaram com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de pouco tempo. Esperai aqui na cidade, até que estiverdes investidos do poder do Altíssimo. Senhor, irás restaurar agora o reino de Israel? Não cabe a vós conhecer os tempos, as épocas que o Pai determinou por sua própria autoridade. Deve bastar-vos por ora que o Espírito Santo descerá sobre vós e que dele recebereis toda a força. Vós é que sereis os meus testemunhos em Jerusalém, através da Judeia, na Samária, em todos os confins da terra. Vinde, segui-me.
E agora, ide e pregai o Evangelho ao mundo e a todas as criaturas. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Homens da Galileia, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que vos deixa, dessa mesma maneira voltará um dia, como agora o estáis vendo subir ao céu. E atentai, estarei convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Você é um dos amigos do Nazareno. Eu o vi na crucifixão. Sim, eu estava lá. É verdade que ele ressuscitou? Sim, mas... Ouvimos falar que ele apareceu a vocês e fez muitos milagres. Sim, é verdade. O que foi que ele disse e fez? Conte-nos. Ele... João. Um momento. Vocês três não são por acaso seguidores daquele homem chamado o Cristo? Sim. Vocês outros vão caminhando. Vocês já se esqueceram o que aconteceu a ele? Não. Então, por que permanecem em Jerusalém? Será que pensam que Caifás e o Conselho não sabem que vocês estão aqui? Não fizemos mal algum. Vocês entraram na tumba de Cristo e roubaram seu corpo? Não. Ninguém o roubou. Ele ressuscitou. Seu corpo foi roubado. Se vocês acreditam que esse Jesus ressuscitou dos mortos, por que não proclamaram isso? Por que não gritaram isso para todos? Aceitem o meu conselho. Deixem Jerusalém enquanto ainda podem. Caifás talvez não seja tão tolerante da próxima vez.
Mas Jesus nos disse que deveríamos ficar aqui para esperar o Espírito Santo que ele mandaria a todos nós em seu nome. Nós apenas repetimos o que o oficial da guarda do templo nos disse, Pedro. Caifás, o sumo sacerdote, sabe que estamos em Jerusalém. E depois, como é que iremos saber quando esse Espírito virá? Foi-nos dito que viria logo. Pedro, já se passaram 10 dias desde que o mestre subiu ao céu e nunca até agora senti tão fortemente a ausência dele como hoje no templo. Sem ele, não somos nada. Não foi apenas o temor que nos impediu de falar quando o povo nos perguntou sobre o Cristo. Não podemos falar como ele. Não temos a sabedoria dele. Então não discutamos isso. Ele disse que deveríamos ficar em Jerusalém. E se o oficial que falou com João preparou uma armadilha? Armadilha? Poderiam ter nos seguido. O mestre nos disse antes de subir ao céu que nós seríamos batizados no Espírito Santo dentro de muito pouco tempo. Eu não posso saber ainda o que esse Espírito Santo fará ou irá nos trazer. Mas se nós... Vem de dentro desta casa. Homens de Israel. Quem é esse homem? Um seguidor do Cristo. Ele esteve escondido, temendo por sua vida. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi enviado a todos vós pela santa vontade de Deus. Foram muitos os milagres, as maravilhas, os sinais que Deus, através dele, produziu entre vós, como sabeis muito bem. E esse homem levastes à cruz, pelos desígnios de Deus em sua onisciência. Ele se revelou a vós, e vós, através das mãos de homens pecadores, cruelmente o assassinastes. Mas você mesmo não acabou de dizer que há pouco mais de 2 semanas falou com alguns seguidores do Nazareno morto? É verdade, sumo sacerdote. E que eles se portaram como animais assustados. O sangue não lhes afluía ao rosto. Perderam a fala, mas... E agora você quer nos convencer de que esse mesmo bando de pescadores ignorantes caminha abertamente pela cidade e prega ao povo em seu nome? Bem, eles são... ridículos. E estão fazendo seguidores aos milhares. Mesmo que tudo isso estivesse acontecendo, não poderiam ser os mesmos homens. Eles não são os mesmos homens. O medo os abandonou. E a ignorância, igualmente. O que está dizendo? Eles foram ouvidos nas ruas louvando a Deus e rezando em muitas línguas. Eu mesmo os encontrei
pregando diante do templo. No templo? E tampouco eles temem a ira deste conselho, que aquele que agora os comanda está dizendo publicamente que vós assassinastes a Cristo por maldade e ignorância. Quem é esse novo líder deles? Ele se chama Simão Pedro. Prendam-no e tragam-no aqui. Esmola, esmola para o doente, esmolas, esmolas para um paralítico de nascença, esmolas, esmolas. Esmolas, esmolas. Olhe para nós. Nós não temos dinheiro, mas o que temos vamos lhe dar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Estou de pé. Eu estou andando. Eu ando. Eu ando. É um mendigo paralítico. Impossível. Curou as minhas pernas. Graças a Deus. Eu estou curado. Curou as minhas pernas. Eu sou o seu servo. É um daqueles que pedem todo dia esmola. É paralítico desde o nascimento. Ele não andava há 40 anos. E como foi que isso lhe aconteceu? Será que esses homens fizeram algum milagre? Só pode ser isso. Por que olhais para nós, como se fosse por nossa força ou poder, que fizemos este homem caminhar? Foi em nome de Jesus Cristo e da fé que nos é dada por Ele, que tornamos forte e demos de perfeito homem a quem vês e reconheceis. Mas vós matastes o autor da vida, aquele que Deus levantou dos mortos, do qual somos testemunhos. Prendam-no! Não. Estão todos presentes? Apenas Gamaliel não chegou ainda. E onde é que estão os 2 pescadores que estiveram pregando sobre esse Jesus? Nós já demos ordem para que os buscassem na prisão. Vamos trazer também aquele paralítico. Os prisioneiros. O que há com os prisioneiros? Eles desapareceram. Ah? Desapareceram? Homens não desaparecem de uma prisão. Encontramos a cela completamente fechada e os guardas de sentinela nas portas, mas não havia ninguém lá dentro. Caifás, os 2 homens que puseram na prisão encontram-se agora no templo pregando ao povo. Ah? Você viu os homens? Momentos atrás. Tragam-nos imediatamente. Esperem. Permita-me que lhes sugira que eles sejam presos sem violência. O povo que os ouve parece acreditar no que estão pregando. Poderão avançar contra os guardas se virem que os 2 são presos novamente. Tragam-nos para cá sem nenhuma violência. Como escaparam? Durante a noite,
um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. É mentira. Com que autoridade usa da palavra para pregar? E como foi que conseguiu curar este paralítico? Estamos então sendo julgados pelo bem que fizemos a um paralítico. Se estamos, eu lhe direi como este homem foi curado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, em seu nome é que este homem está de pé na vossa frente. Retire-se daqui! Nós os proibimos terminantemente de pregar em nome desse Jesus. Deve-se obedecer a Deus e não aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós levastes à morte. E a ele Deus exaltou com sua mão direita para ser o príncipe e o salvador, para trazer o arrependimento a Israel e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhos dessas coisas. Condene-o. Eles merecem a morte por essas blasfêmias. A morte com eles. Homens de Israel, tomem muito cuidado com o que estão para fazer. Leve esses homens para fora, capitão. Eles devem ser condenados. Eu digo não a isso. São pescadores ignorantes e covardes. Então vamos permitir que homens dessa laia desafiem nossas leis e nos chamem de assassinos? Não está falando agora com a sabedoria de um sumo sacerdote, Caifás, mas sim com a cegueira de um homem enraivecido. Esses homens não são covardes. Se fossem, não pregariam abertamente o nome desse Jesus que morreu aqui. Se os ouvisse, perceberia logo que eles não são ignorantes. Não mais, pelo menos. Não, amigos. Eles não são nem tolos, nem covardes. O que eles fizeram já está sendo comentado em toda Jerusalém. Curar um paralítico não infringe lei alguma. Há algum tempo atrás surgiu entre nós um tal Teodias. Algumas pessoas ligaram-se a ele. Mas foi espancado e os seguidores dispersos. Depois dele surgiu ainda um outro em revolta. Mas esse também morreu e os seguidores sumiram. Portanto, agora eu lhes digo: afastem-se desses homens. Deixem-nos. Pois se esse trabalho ou plano é do homem, cairá por si mesmo. Mas se pertencer a Deus, não poderão derrubá-lo, a não ser que estejam dispostos a lutar até mesmo contra o próprio Deus. Não posso discordar das suas palavras, Gamaliel. Mas antes de soltar esses homens, eu acho que um espancamento os induzirá a seguirem nossas ordens no futuro. Chega! Solte-os! Vocês estão livres, mas sob a estrita condição de não falarem mais no nome desse Cristo. Nós nos rejubilamos porque ele nos julgou dignos de sofrer em seu nome.
Mas em dia algum, os apóstolos deixaram de pregar no templo ou de casa em casa as palavras de Jesus, pois esse plano não era do homem. Esse trabalho, na verdade, era o trabalho de Deus. Por muito tempo depois da morte de Cristo, sua mãe Maria viveu na cidade de Éfeso com o apóstolo João, a quem tinha sido confiado o seu cuidado. E lá, nos anos que se seguiram, Maria encorajava e inspirava constantemente as pessoas que trabalhavam em nome de seu filho, em número cada vez maior. Mas agora ela voltava para casa. Voltava para viver uma cena de alegria e tristeza. Voltava para Jerusalém. João, podemos entrar no templo? Havia um velho aqui, Simeão. Ele esperou muito tempo para ver meu filho. Éramos o último casal naquela manhã. A nave estava quase vazia. Contemplem-na. Esta criança vem para o fim e para a ressurreição de muitos em Israel. E como um sinal que será contradito, e a tua própria alma uma espada a atravessará, e os pensamentos de muitos corações serão revelados. Foi tudo predito. Tudo predito. Mãe Santíssima. Madalena. Nós já esperávamos há muito tempo. Marta. Agora vai ficar conosco? Sim, Marta. Enquanto eu puder. Agora tem que ser para sempre. João, diga a Maria. João saiu para procurar Tiago. Quero contar-lhes uma coisa. E pensar que ela está de volta aí entre nós. Pode imaginar a impressão que isto vai causar? Tiago. A mãe de Jesus aqui na Cidade Santa, onde ele sofreu e morreu. Que inspiração será para os nossos fiéis? As conversões que vamos ter. Tiago, não podemos mais depender da ajuda de Maria. Sua presença já é uma grande ajuda. Até isto,
breve nos será negado. Voltou para morrer. Para morrer? A hora já soou. Não é momento para lamentações. Mas tem certeza de que a doença que ela sofre... Ela não está doente, Tiago. Maria terminou sua obra na terra. E Deus a chama para junto dele. Sabe quando será? Sei apenas que será breve. Ela lhe pediu que chamasse os outros. Pedro, Tomé. Enviarei mensageiros agora mesmo. Eu pensei que ela tivesse voltado para ficar. Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu dele beba, faça-se a tua vontade. O que farei então com Jesus, que é chamado Cristo? Silêncio! Meu Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Meu Pai, em vossas mãos entrego meu espírito.
Falei com Tiago. Já mandou chamar os outros. Como sabia que eu estava aqui? Foi aqui que vimos seu filho pela última vez. Só desejo ficar perto dele. Nada ainda sobre Pedro? Chegaria mais depressa do que qualquer notícia. Temo que não consiga chegar a tempo. Não devemos desesperar. Mas já faz mais de mês que mandei a notícia. Tiago, Maria está esperando por ele. João, se competir a nós, ficar a seu lado, quando chegar a hora, já é tarde demais. Não, Pedro. Venha. Todos estão aqui? Menos Toné e Bartolomeu. Maria pede para vê-lo sozinho. Pedro. Minha senhora. Pedro, a sua bênção. Obrigada, Pedro. Maria, diga ao Senhor que eu o amo. Ele sabe, Pedro. Ele ouve todas as vezes que você diz. Sim, mas ficará mais feliz se for dito por seus lábios. Eu direi sempre a meu filho tudo o que me pedir.
Temi que não chegássemos a tempo. Parece impossível que tenha partido. Seu passamento foi muito tranquilo, Tomé. Se pudesse ter visto seu rosto, mesmo na morte, ele... Desculpe. Isto não o conforta. Não posso me conformar. Nós... Tomé, gostaria de vê-la ainda uma vez. O túmulo ainda não foi fechado. Centenas vieram aqui para lhe render graças. Peregrinos de todas as partes. Descerre aquela pedra. Tomé, se estas flores já estão murchas, você deve estar preparado para... Não tem importância. Parecem flores. Não colocamos nenhuma dentro. Corpo imaculado não poderia sofrer a corrupção do túmulo. Seu filho levou-a para junto dele, no paraíso. Eu acredito na ressurreição do corpo e na imortalidade da alma.